Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Falemos de Arquitetura. No podcast Passa a Palavra, Falemos de Arquitetura, a Fundação Marques da Silva convida a comunidade de arquitetos a revelar projetos ou obras que tenham um significado especial. Assim, a cada emissão, um arquiteto é desafiado a selecionar uma obra. Queremos falar de arquitetura através do olhar e da experiência pessoal de cada um dos convidados, a quem caberá partilhar com os ouvintes o motivo da sua escolha e, por sua vez, escolher quem se segue. Para dar início a este roteiro de viagem, teremos um arquiteto que, desde o primeiro momento, assumiu um compromisso com o ensino, dedicando-se à escola onde se formou, numa área de cruzamento da arquitetura com a matemática. Afirma orgulhosamente ter sido formado pelos maiores mestres, Távora, Cisa, Souto de Mora, e de tirocinar no ateliê de Cisa. Paralelamente, foi projetando e produzindo obra própria, em pequenas doses, mas em quantidade suficiente para não perder a mão e lhe proporcionar o enorme prazer de construir, sob o compromisso de cumprir os anseios de quem lhe proporcionou essa oportunidade. Falamos de João Pedro Xavier, diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Será ele o nosso guia. Com ele iremos até Barcelona para visitar uma obra que considera ter a particularidade de subjugar e de comover, que só por si justificaria um regresso a esta cidade. Pavilhão alemão da Exposição Internacional de Barcelona de 1929, de Ludwig Mies van der Rohe, com Lili Reich. Aceitar o desafio de falar sobre uma obra de arquitetura, sem recurso a qualquer expediente visual, será manifestamente uma tarefa impossível. Diria até que a admissão de que esses expedientes seriam suscetíveis de emular a visita à obra é um logro. Com efeito, por mais recursos que tenhamos, desenhos, fotografias, vídeos, modelos digitais, maquetes, realidade virtual ou o que seja, não há nada que possa substituir o contacto direto com o edifício, onde, aí sim, todos os nossos sentidos são convocados, afetando decisivamente o nosso entendimento sobre o espaço que experienciamos. Por isso, o mais que pode advir destas palavras, que a seguir alinharei, será do impacto que o pavilhão de Barcelona teve no meu percurso formativo e no momento em que tive a possibilidade de o ver ou sentir ao vivo, na expectativa de que, de algum modo, consiga despertar aos ouvintes o desejo de o visitar. Poderia pedir a ajuda de muitos historiadores, críticos de arquitetura, de colegas e até de pessoas de fora da profissão, cujos testemunhos seriam capazes de vos entusiasmar. A título de exemplo, destaco o comentário do famoso historiador Harry Russell Hitchcock, que nos diz: em 1929, Mies realizou a sua obra-prima, um dos poucos edifícios com que o século XX pode medir-se com as grandes épocas do passado. O pavilhão alemão da Exposição de Barcelona, que ainda que construído com materiais duráveis, aço, vidro, mármore e travertino, foi, como a maior parte dos edifícios da exposição, apenas temporário. Mas poucas estruturas chegaram a ser tão famosas depois da sua demolição e tão profundamente admiradas em reprodução, a não ser, quiçá, o Palácio de Cristal de Paxton. Este era o estado das coisas quando, em 1958, Hitchcock escreveu estas palavras. Ou seja, não havia pavilhão alemão nenhum para se visitar e, mesmo assim, era incontestável a relevância deste edifício. Parece uma contradição com o que acabei de dizer logo de início, mas não é. Primeiro, porque o edifício existiu de facto, ainda que por um breve período temporal. Segundo, porque é possível enquadrá-lo no âmbito das obras que Mies realizou, quer antes, quer após a edificação do pavilhão, as quais, em paralelo com a documentação que nos chegou, permitem uma aproximação muito segura à sua arquitetura na viragem da década de 20 para a de 30. Esta era a situação com a qual me deparava enquanto estudante, vivendo na melancolia de saber que a obra estava fisicamente perdida, sensação que se ia agravando na exata medida em que ia tomando consciência do estatuto de obra-prima que lhe era atribuído. Tinha 15 anos quando pela primeira vez fui a Barcelona, tendo essa viagem sido determinante para me encaminhar para a arquitetura. Tive a fortuna de servir de mascote numa viagem de estudantes de arquitetura, empurrado pela minha irmã que, salvo erro, frequentava então o terceiro ano, orientada pelo melhor guia de arquitetura que alguma vez poderia ter, o professor Domingos Tavares. Pela mão dele, seguindo a comitiva, lá fui descobrindo Gaudí e outras personagens do modernismo catalão, percebendo ao mesmo tempo que a Casa Bateló ou a Pedreira se situavam no ensanche de Cerdá. Depois, José Luís Serte, criador do Gato Pac. Em seguida, José António Coderch, personagem importante da Escola de Barcelona no pós-guerra
e que veio a integrar o Team 10. E ainda Ricardo Bofill, cujas primeiras obras impressionavam, antes de passar ao famigerado período de querer a todo custo criar obras impressionantes. Nunca mais esqueci estas obras, estes nomes, nem as suas filiações. Recordo-me de, num dos dias, ter apanhado o teleférico para subir a Montjuïc, com destino à Fundação Juan Miró, uma obra tardia de Serte, e de ter descido pelos jardins do Maragall e desaguado de fronte do Museu Nacional de Arte da Catalunha, onde estacionámos junto à Fonte Mágica. Na altura, apenas pudemos olhar para o sítio onde o pavilhão de Barcelona esteve implantado, mas na verdade não fazia a mínima ideia do que se estava a falar. Apenas percebi que se evocava uma obra de arquitetura muito importante, mas confesso que na altura não consegui sequer reter o nome do arquiteto. Curiosamente, foi nesta viagem que comprei os meus 2 primeiros livros de arquitetura, ambos da famosa coleção Paperback da Gustave Gilli. O primeiro, de capa vermelha, sobre Le Corbusier. O segundo, de capa azul, sobre Alvar Aalto. Só me ficou a faltar, de facto, a terceira cor primária, o amarelo. Essa, porém, só a viria a adquirir muito mais tarde, já no final do curso. Tratava-se, como já adivinharam, da brochura dedicada a Mies van der Rohe. Refletindo um pouco sobre isto, até porque capas de outras cores se foram juntando à coleção, incluindo uma verde sobre Serte, sou levado a concluir que Mies talvez tenha sido uma personagem menos prezada dentro da escola, ou, porventura, não tão importante como os arquitetos que primeiro adquiri. Suspeito que tenha sido mais que suspeito Eduardo Souto de Moura, que apanhei como professor de projeto no 4º ano e que 3 anos antes tinha ganho o concurso da Casa das Artes no Porto, quem mais me despertou para a obra de Mies, e embora não possa subestimar a aprendizagem com Manuel Mendes, professor de Teoria e História do 2º e 3º anos, para quem, aliás, fiz um pequeno trabalho sobre o famoso memorial a Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, projetado por Mies em 1926, no qual este arquiteto confirmava a sua tendência para cumprir o ideal da Baukunst, de construir com arte, no qual discutia o potencial simbólico do monumento arquitetónico. É claro que esta obra, onde se exibia uma foice e um martelo sobre uma estrela de 5 pontas, também acabaria por sucumbir, neste caso, ao martelo dos nazis, de quem, aliás, Mies acabaria por ter de fugir, em 1937, fazendo companhia a tantos outros, tendo sido o maior beneficiário desta vaga de exílios, como sabemos, os Estados Unidos da América. Acontece que com o pavilhão de Barcelona se deu uma espécie de milagre. Decidiu-se a sua reconstrução. Por iniciativa de Oriol Bohigas, que alguns anos antes tinha contactado Mies nesse sentido e obtido a sua aprovação, foram então designados os arquitetos Ignasi de Solá Morales, Cristiano de Cirici e Fernando Ramos para dirigir a investigação, realizar o projeto e supervisionar as obras, que foram iniciadas em 1983 e concluídas 3 anos depois. Estou ciente de toda a polémica explotada nesta operação, acerca da impossibilidade de ser absolutamente fiel ao original, à parte de questões de legitimidade de reconstruir um pavilhão efêmero, que pouco me interessam, tanto mais porque de efêmero este edifício pouco tinha. É verdade que é notória a divergência na disposição das pedras que configuram as superfícies marmóreas, cujos veios aparecem porventura excessivamente casados, quando no original a disposição era mais livre. Diferença essa particularmente óbvia no pano de parede feito de ónix dourado. Mas o que é isso comparado com a dádiva de nos trazer de volta uma das mais importantes obras do autor e, porventura, como sublinhava Hitchcock, um dos edifícios mais emblemáticos do século XX? Certo é que esses detalhes não afetaram em nada a profunda comoção que a obra me causou quando, já arquiteto, tive finalmente a oportunidade de a visitar. Coisa que nunca pensei viesse a ser possível acontecer. Sou pessoa de lágrima fácil, confesso, perante algo que sinto como intrinsecamente belo. É frequente com obras literárias, com o cinema, o teatro ou a ópera. Mas aqui há por vezes questões humanas associadas, traduzidas em atos igualmente belos, reveladores da nossa melhor natureza, que induzem mais facilmente emoções fortes. No entanto, com aquela que para mim é a arte mais próxima da arquitetura, a música, em termos de autonomia, no sentido de se referenciar apenas a si mesma, é frequente emocionar-me a ponto de não conseguir conter o choro compulsivo. Um desastre, eu sei, particularmente quando acontece em público. Apesar desta particular afinidade da arquitetura com a música, ainda que a primeira tenha por princípio de servir um propósito,
Nunca nenhuma obra arquitetónica me tinha causado qualquer embaraço. Mas foi ali, porém, que a arquitetura me subjugou, provocando uma comoção que nunca havia sentido. E terá sido por isso que a escolhi como a obra que mais me marcou. Entretanto, outras experiências verdadeiramente emocionantes se seguiram, e por isso poderia ter escolhido outras obras em vez desta. Não indo mais além do que o século passado, recordo o contacto com o Salk Institute de Louis Kahn, ou a experiência muito recente face à Capela de Soto de Moura, em San Giorgio Maggiore, realizada por solicitação do Vaticano para a última Bienal de Veneza. Neste caso, haverá toda uma cultura com raízes no megalitismo, mas há também, como é óbvio, mise. Como no pavilhão, também a cobertura desliza, deixando entrar a luz sobre o altar. Em Barcelona, a abertura coincide com o espelho de água, onde emerge a figura alegórica da manhã, uma escultura de Kolbe. E certamente neste lote também haveria de constar a piscina de Lessa de Alvarcisa, não fora a demasiada familiaridade estabelecida com esta obra que me habituei a frequentar desde menino. Este defeito de às vezes descurarmos quem mais amamos por nos estar muito próximo. Entretanto fui aprendendo que Mise também lá está, entre outros, daquela maneira que só Cisa sabe, de fazer incontestavelmente seu o que advém de outros. Mas o que é que aquele pavilhão tem? Tudo. Para já um grito de pura modernidade, um despertar, bem simbolizado pela manhã de Kolbe, sinal de uma nação redimida, democrática, capaz de abraçar o futuro, que será, no entanto, rapidamente posto em causa com a ascensão do nacionalsocialismo. Depois, a absoluta certeza da sua perenidade, porventura advinda do sereno classicismo que subjaz à composição. Há um pódio, em jeito de estilóbata, que se vence subindo os degraus, numa aproximação tangencial, que será retomada na Neue National Gallery em Berlim, esse o verdadeiro templo grego do século XX, permitindo acesso a um recinto, onde o espaço exterior e interior se fundem, na continuidade de planos horizontais e verticais, articulados segundo a lição neoplástica, mas onde a cor dá lugar ao material. Pavimento travertino romano, espelhos de água, tetos definidos por lâminas brancas de gesso, paredes de travertino e de diferentes mármores polidos, verde de tinos, ónix africano, verde dos Alpes, panos de vidro de diferentes tonalidades, verde, cinzento, negro, branco, qual farol de luz, encaixilharia inox. Elementos verticais dispostos assimetricamente, mas em obediência a uma quadrícula desenhada pelas juntas do pavimento, sugerindo espaços, ora cobertos, ora descobertos, dando a ilusão de suportar uma cobertura, que repousa, afinal, em 8 pilares cruciformes de aço, revestidos em inox cromado. Delicadíssimas peças de fino detalhe que Mise voltará a usar em sucessivos projetos que participam no jogo de reflexo e transparências múltiplas matizadas pela luz até à sua dissolução. Mas também um tapete negro e uma cortina vermelha que demarcam o espaço mais nobre, com as famosas cadeiras e os otomanos de Barcelona, hoje ícones do design moderno. Obra de arte total, o pavilhão de Mies van der Rohe e Lili Reich é, sem qualquer dúvida, uma realização maior, que só por si justificará sempre que se regresse a Barcelona. Passa a palavra. O destino que se segue é Florença. Quem será o próximo guia?